Bom, e aí pessoal, espero que vocês estejam bem, Prof. Deco aqui de Biologia. E começar comentando com vocês, justificando por que eu optei por esse formato, porque que a gente não está fazendo aulas pelo Google Meet, né? Na verdade o que acontece é que, pelo que deu de notar ontem, né, ou para quem está assistindo esse vídeo aí mais tarde, ontem dia 30 de julho, a gente teve a chuva aqui na nossa região, uma chuva muito forte, que eu sei que acabou destelhando casas de alguns alunos, até a casa dos meus pais destelhou e acabou gerando também problema na internet. Entre ontem e hoje, eu também estou com bastante problema aqui para montar as aulas e toda hora está caindo. E pelo que deu de compreender, muitos alunos estão passando por isso também, professores também, certo? Então, só justificando, né? Por que a gente está fazendo nesse formato? Então, a aula vai ter aproximadamente uma meia hora, eu acredito. E também para a gente não iniciar uma chamada, né? Os alunos que estão com problema na internet não poder vir, então ter um número reduzido de aluno e como aqui tá ruim também, para não ficar caindo, sabe? E a gente tem que voltar, até porque todos os professores eles estão com horas, a gente tá com hora agendada para entrar e aí para não acabar atrasando para todo mundo. Bom, então, conforme a atividade que foi passada para vocês, a quarta atividade, se não me engano, o conteúdo trabalhado, né, é as fake news dentro de uma perspectiva, dentro de um tema sobre o corona, né, a mobilização da ciência em termos de Covid. E aí, fake news é algo muito importante a ser debatido agora, porque por esse momento que a gente está vivendo, certo? Então, vamos lá. Bom, como uma introdução, as fake news, né, não é um termo muito recente, por mais que pareça, por mais que talvez nas nossas infâncias ali a gente não ouvia muito falar desse termo, mas desde o século XIX, né, ele já existia, então tem mais aproximadamente uns 125 anos, de acordo com o dicionário, que ele existe. E ele está em inglês, né? Aqui no Brasil a gente usa esse termo também. Significa notícias ou informações falsas. Elas geralmente são publicadas, expressadas em redes sociais, né? Como o Twitter, o WhatsApp, principalmente o WhatsApp, o Facebook, Instagram e o YouTube. Pensando nisso, enquanto estava montando a aula, eu pensei, se o termo é recente, depois mais para frente a gente vai ver quando que tudo isso começou com mais intensidade. Mas eu pensei, se o termo é recente, como que as fake news ocorriam, como que elas eram enviadas assim antes, né? Então ali nos anos 90, 2000, com a ascensão da internet, como que eram as fake news? E aí eu fui pesquisar e foi até engraçado porque eu achei até umas fake news que eu vivenciei, que eu escutava na época. Por exemplo, das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center. Essa, essa imagem com texto, né, era mandado, na época, como não tinha tantas redes sociais, a galera se mandava por e-mail, né? A galera ficava mandando um monte de imagens e tudo. Igual a gente fica mandando foto, vídeo por WhatsApp, por exemplo, na época, ficava mandando por e-mail. E qual era a explicação dessa imagem? Que foi tirada minutos antes do avião, né, colidir nas Torres Gêmeas, tanto que ali embaixo tem a data, né, de 11 de setembro de 2001, que foi quando aconteceu. Mas é claro, essa notícia aí ela é falsa, né? Primeiro porque o modelo do avião, ele, não sei se é modelo que diz, mas esse avião ali não era exatamente o mesmo modelo que se chocou, né, nas Torres Gêmeas. Outra coisa também que foi desmentido é que esse turista ele tá no local, sei lá, na plataforma norte, alguma coisa assim, onde os turistas não tinham acesso a esse local que ele tira a foto. Então foi mostrada como falsa, né? Interessante é a cobra no McDonald's. Tem uma piscina de bolinha aí, dizia que uma criança estava brincando na piscina de bolinhas, né? Antes.
E mais especificamente em Goiânia, pelo menos essa notícia que eu encontrei. Por que, que eu achei interessante colocar Goiânia? Porque é, para quem fabricou, né, quem criou as fake news, teve colocar locais, por um lado tem algo positivo, entre aspas, que é, depois eu vou contar o desfecho, mas tem algo negativo, porque se torna mais fácil da gente saber se é verdade, se é mentira com uma pesquisa, né? Por exemplo, essa história a gente sabe que se fosse investigar se é verdade ou mentira, seria só conferir todos os McDonald's de Goiânia. Mas essa criança que estava brincando ali, ela estava reclamando que ela estava levando, sentindo choque, sentindo que um bicho estava mordendo ela. E na terceira vez que ela reclamou para a pessoa que cuidava das crianças ali na piscina de bolinha, ela desmaiou, foi levada até o Hospital São Vicente, estava escrito, e acabou morrendo. E aí, quando eles esvaziaram a piscina, eles descobriram que tinha um punhado de cobra, de serpente, dentro da piscina de bolinha. É claro que, enfim, é uma notícia falsa, né, que circulava. Alguns estabelecimentos, alguns McDonald's lá de Goiânia foram fechados na época. Também eu vi que essa mentira corria em cidades diferentes, em Curitiba, em São Paulo, vários locais essa fake news aí se multiplicou na época, prejudicando, né? Qual quais problematizações biológicas a gente pode fazer em cima disso? Se esse estabelecimento está no meio da cidade, será que realmente tinha um nicho, um habitat capaz de essa espécie sobreviver, se a gente soubesse qual é a espécie? Enfim, uma simples problematização, talvez a gente via que nem seria possível isso. Outra coisa é, será que nenhuma outra criança teve contato com essa serpente antes dessa criança, porque já tinha tido ninhada, entendeu? Enfim, às vezes não é difícil identificar quando uma notícia é verdadeira e quando uma notícia é falsa. E aí, o que aconteceu? Enquanto eu estava pesquisando sobre isso, eu achei essa reportagem. Essa não é uma reportagem falsa, é uma reportagem verdadeira, que diz ali, alerta, criança é picada por aranhas dentro da piscina de bolinha. Aquela da serpente é falsa, mas essa da aranha é verdadeira. Até porque é mais provável, né? Não é impossível que tenha aranhas dentro da piscina de bolinha na cidade. Só que uma coisa eu achei muito interessante e por isso que eu trouxe ela aqui para aula. No texto estava lá, no início do mês, um menino do município foi picado por um inseto enquanto se divertia na piscina de bolinhas de um shopping na região. Não foi possível localizar o bicho, mas felizmente o menino foi socorrido a tempo e passa bem. O médico que o atendeu acredita que tenha sido uma aranha responsável pela picada. Por que eu trouxe? Porque tem um erro biológico nessa reportagem. Olha só. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, vou dar 5 segundos. Ou pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo e tenta descobrir qual é o erro biológico que tem nessa imagem. Reportagem. O erro biológico é que apontam que o menino foi picado por um inseto, mas na verdade o médico acredita que era uma aranha. Então, aranhas não são insetos, né? Aranhas são aracnídeos. Para ser inseto tem que ter 3 pares de patas, enquanto a aranha tem 4. Então eu achei interessante trazer essa observação aí. Essa não é uma notícia falsa, mas ela apresenta alguns equívocos. A outra que eu vi foi a Coca-Cola Light mais Mentos. Todo mundo sabe, já deve ter feito, né? Se a gente coloca Mentos dentro da Coca, dá essa explosão aí. E aí, o que corria na época era que um homem tinha ingerido Coca com Mentos e ele acabou explodindo, alguma coisa assim. Bom, lógico que é mentira, mas algumas pessoas acabam acreditando. E aí, no site da Coca no Brasil, veio a público falar que não, olha, Coca-Cola, essa imagem aqui, à direita, eu tirei do próprio site da Coca, tá? Eu coloquei fonte ali em todos esses slides, depois vocês podem conferir. E aí perguntava lá, colocaram Coca-Cola Light com menos faz mal? Falso. E comento, claro que não. A maior parte do gás nem chega ao estômago.
Pode haver apenas uma expansão do gás na boca, mas passa rápido, nem se preocupe. Aliás, fique sempre tranquilo, tranquila, quanto aos produtos comercializados pela Coca. São todos aprovados para consumo e totalmente seguros. Já fizeram ali a propagandinha. Mas enfim, o detalhe é que a empresa teve que se dispor, né, nesse caso, a falar, gente, não, isso é uma mentira, não faz sentido nenhum. Outra coisa parecida foi sobrou até para o leite longa-vida, que a Tetra Pak ela teve que vir a público também falar, comentar que aquilo que vinha sendo falado não era verdade. Olha lá. Primeiro, deixa eu só comentar uma coisa antes. Eu me lembro, né, de antes de 2019, essa reportagem de 2019, eu me lembro de antes de 2019 comentarem que o número que tinha na caixinha, não sei bem aonde, embaixo da caixinha, era o número de vezes que ela voltou para a fábrica para ser pasteurizada novamente. E aí eu estava vendo essa de 2019, que foi ano passado, recente, que claro, essa que eu ouvi que eu estava comentando é mentira. Mas essa nova fake news tinha a ver com a barrinha de essas barrinhas coloridas aqui embaixo, ó. Assim, ó, leite longa-vida, fake news afirma que barrinhas seria indicativo de leite processado pela indústria, procedimento que nem existe. Leite longa-vida acondicionado em embalagens cartonadas que apresentam barras coloridas no fundo tem sido alvo de fake news. Segundo os bots que circulam pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp, sempre eles, as barrinhas seriam um indicativo de que o leite foi reprocessado pela indústria, procedimento que não existe. As barras coloridas são, na realidade, o controle da qualidade da impressão da embalagem, conforme normas estabelecidas para o processo gráfico da impressão por flexografia. Então, mais um caso que a empresa teve que justificar que não é verdade, isso é um absurdo, não faz sentido nenhum. Bom, a gente começa a falar sobre quando que o termo fake news ele começou a voltar não, mas se tornar algo muito comum no nosso dia a dia. Em 2016, ele começa a aparecer bastante na imprensa, né? Depois que teve as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Por quê? Porque algumas empresas que são especializadas em identificar sites com conteúdos duvidosos, elas perceberam que estava sendo divulgado muito conteúdo sensacionalista, envolvendo alguns casos de personalidades importantes, como o adversário do Trump, a Hillary Clinton, na época. Se essas empresas... Enfim. E aí, eu tenho uma recomendação de documentário interessante, que é o Privacidade Hackeada. Quem tiver acesso à Netflix pode assistir, que é muito importante, que fala bastante sobre isso. Ou seja, a partir ali das eleições de 2016, o termo fake news começa a se tornar muito evidente, associado a mentiras que eram divulgadas a favor de um candidato ou outro. Em 2016, segundo o dicionário Oxford, para o dicionário Oxford, ele dedicou como a palavra do ano pós-verdade. A diferença entre fake news e pós-verdade é que fake news são notícias falsas, enquanto pós-verdade é relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções ou crenças pessoais. Ou seja, eles pegam determinado conteúdo e que geralmente ultrapassam fatos, né, e colocam como verdades absolutas, que geralmente é associada a emoções ou a crenças pessoais. Assim as pessoas começam a acreditar com mais veemência, as pessoas levam mais a sério aquilo que elas acreditam do que fatos objetivos. E aí eu trouxe essa charge legal que fala mais ou menos isso. A filha fala, não pai, essa não é uma notícia verdadeira, é uma notícia falsa. E aí o pai pergunta, mas como que vai ser falsa se ela fala exatamente aquilo que eu penso? Entendeu? Isso tem a ver com fake news e pós-verdade. Uma coisa interessante também é que antes mesmo, né, lógico, bem antes de 2016, eu tenho uma recomendação de livro para apresentar,
que é 1984. Eu tenho esse livro aqui, leio esse livro, vale a pena. Se eu não me engano, ali aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, eu acho que vocês conseguem ver meu mouse, mas ali embaixo tem um link que vocês podem baixar o PDF desse livro. Leiam, não deixem de ler esse livro, muito importante. Que fala sobre um país fictício submetidos a um regime totalitário, né? Esse país era administrado pelo Big Brother, o grande irmão, daí o Big Brother que a gente assiste, e pelo partido. Nesse partido existia o Ministério da Verdade. O que esse Ministério da Verdade fazia? Ele manipulava informações do passado para beneficiar a figura do chefe do Estado, né? Ou seja, tem muito a ver com pós-verdade, com fake news. Então, não deixem de ler. Como que as fake news funcionam? O motivo da criação dela é plural, como está escrito ali. A gente não sabe se é por ingenuidade ou por maldade, mas ninguém vai criar uma fake news geralmente por ingenuidade. Geralmente tem alguma maldade por trás. E geralmente são manchetes absurdas que são criadas para atrair usuários ao site, faturando assim com a publicidade digital. Ou seja, esses negócios que a gente vê ali, ó, que tem essa imagem do lado, qual deles é você? É isso que diz sobre a sua personalidade. Enfim, o tamanho dos dedos não faz sentido nenhum, né? Isso é uma mentira que é passada para eles ganhar com publicidade. São as finalidades, né, da criação de fake news. Como foi comentado antes, pode ser motivo comercial, pode ser apenas para espalhar boato, e esses boatos podem sim ser bastante problemáticos. Tem também, atualmente, o que está acontecendo é que o PC Siqueira, né, ele está sendo acusado de pedofilia, e estão indo atrás, estão verificando sobre isso. Só que o que aconteceu? Muita gente começou a colocar outras pessoas no meio. E aí sobrou pro Felipe Neto com uma simulação de um tweet dele, comentando uma frase, né, pedófila. Só que aquilo lá não é verdade. E as pessoas voltaram a trazer isso à tona, passar essa mentira falsa para todo mundo. O caso do PC está sendo investigado. O do Felipe Neto a gente já sabe que não é verdade, mas mesmo assim as pessoas estão compartilhando como verdade. Isso é um problema, espalhar boatos problemáticos. Também para reforçar um pensamento ou uma ideologia, né? Isso muito utilizado em política, em tempos atuais, né? E também para disseminar a ação de ódio. Está escrito errado ali, tá? Disseminar de ódio, mas é disseminar ódio apenas. Essa é outra coisa complicada, porque é triste, né? Tem gente que tem muito ódio dentro de si e precisa colocar para fora precisam colocar para fora e colocam dessa forma. Coloquei mais duas charges ali sobre fake news, né? Da direita ali é o Pinóquio com a cara dele, o ícone do WhatsApp, que ali é o local onde são propagados muita notícia falsa. Eu já devo ter comentado nas aulas sobre a minha avó, né? A minha avó, ela, infelizmente, ela também fica passando isso adiante, passa e nem lê, passa. E a outra, a criança fala, ontem foi 1º de abril, mas papai nem percebeu, porque ele se informa apenas pelas redes sociais. Ou seja, a vida dele é o eterno 1º de abril. 1º de abril é o dia da mentira. Então, de acordo com a criança ali, como o pai dele só se informa pelas redes sociais, geralmente ele recebe muito conteúdo falso. Um exemplo de consequência é uma fake news. Até que ponto ela está influenciando diretamente na vida das pessoas, assim, de uma forma física, né? Essa notícia de 2014, ali no último slide tem algumas outros links para vocês acessarem de pesquisa que eu fiz, que está tratando sobre esse caso específico, tá? Mulher é espancada após boatos em redes sociais. Mulher espancada após boatos em redes sociais morre em Guarujá, em São Paulo. Ela foi agredida após ser acusada de praticar
magia negra. Magia negra não é um termo politicamente correto, né? Magia ruim com crianças. Moradores registraram vídeos mostrando agressão e postaram na web. Inventaram uma história de que essa mulher ela sequestrava crianças para fazer esse tipo de ato e, se eu não me engano, não colocaram o rosto dela, mas fizeram tipo um retrato parecido com ela. As pessoas associaram a ela, acharam ela na rua, espancaram ela morreu. Tem vídeos, tem fotos, algumas coisas assim, lógico que eu não vou mostrar. E também não assisti. Mas o nome dela era Fabiane Maria de Jesus, ela morreu com 33 anos, vítima de mentira propagada na internet. Até quando, né? Até quando, e tem a fonte ali embaixo também, mas ela morreu por uma mentira que um grupo alienado que não tem senso crítico algum pegou como verdade e tá aí, morreu. Agora vamos comentar um pouquinho sobre fake news na pandemia, tá? Pandemia, isso que a gente está passando agora, coronavírus, estamos sem aula por causa disso, e vamos ver quanto tempo, né? Os casos estão, a gente está percebendo que aqui na nossa região estão começando a subir bastante agora, vamos ver até quando vai chegar no pico, são coisas que a gente não sabe responder agora, mas só resta esperar. Para o secretário-geral da ONU, a desinformação generalizada tem abrangido desde conselhos prejudiciais à saúde até ferozes teorias da conspiração. Problemas, né? Problemas graves. A ONU considera as fake news sobre o novo coronavírus mais mortais que qualquer outra desinformação. No momento, né? Porque imagina, se estão passando informações de que, sei lá, de cura, ali embaixo eu até elenquei, estão colocando, as pessoas sabem a origem, sabem, né, entre aspas, elas inventam a origem, fazem teorias da conspiração sobre a origem, sempre associando a questões políticas, ideológicas, que às vezes não faz sentido algum, né? Mas como a gente viu aqui, para reforçar um pensamento, uma ideologia, né? Só para reforçar um pensamento ou uma ideologia, também colocam quais são os sintomas, inventam, na verdade, quais são os diagnósticos. Eu não sei de onde eles tiram essas informações, mas eles colocam. Eu não consigo entender mesmo, assim, por que fazem, como fazem. É algo muito triste. Diagnósticos também, tratamentos, né? De acordo ali com a ONU, né? É mais mortal do que qualquer outra desinformação. Se a gente inventa tratamento, passa também estatísticas falsas, falam sobre economia sem nunca ter lido um livro sobre economia, medidas de prevenção, geralmente falam sobre coisas que estão em desacordo com a Organização Mundial da Saúde, menosprezam a Organização Mundial da Saúde e não tem fonte alguma, né? Eu não posso falar sobre um assunto que eu não domino, porque, óbvio, né? Ainda mais quando tratando sobre uma pandemia. É muito fácil de eu cometer algum equívoco. Então, por isso que eu volto a falar. Esse momento é muito importante para a gente respeitar profissionais da saúde, respeitar a imprensa que tem um trabalho de checagem de dados muito grande, certo? Eu vejo bastante gente criticando imprensa e tal. Eles fazem um trabalho muito importante. E pode ter certeza que tem muita pesquisa por trás e tem muito estudo por trás. Diferente de alguns que ficam só repassando, criando fake news, repassando fake news, sem nem refletir sobre. Por isso a importância do senso crítico, do pensamento crítico em cima disso. Agora, algumas dicas para não cair em boatos sobre fake news, sobre a Covid, né? Não cair em fake news associados à Covid. E aí esse texto que vou passar para vocês é aquele que foi para atividade, tá?
Lembrando, né, foi retirado esses tópicos do portal R7, quando eles entrevistaram com o Gilmar Lopes, que trabalha no eFarsas. É uma boa fonte de pesquisa para ver se determinadas informações são verdadeiras ou falsas. O eFarsas, se eu não me engano, trabalha desde 2002, sempre pegando aquelas notícias que saem na internet e que são absurdas e mostrando que são falsas, tá? Checando algumas notícias falsas. E verdadeiras também, se não me engano. O primeiro, nessa entrevista, o Gilmar Lopes colocou: verifique em veículos de notícias. Ele comenta que uma simples busca na web mostra se os jornais estão falando sobre o assunto. Na maioria das vezes, aquela notícia bombástica que você recebeu no grupo da família foi inventada, e por isso nenhum jornal publicou a respeito. Na dúvida, cruze as informações de mais de um veículo, ele aconselha. Então, saiu a cura do corona. Será que essa notícia só ia chegar até você no grupo da família ali por um texto? Provavelmente não. Então, pesquisa em outro local. A gente tem o Google fácil, acesso muito rápido a essas informações. Se várias fontes confiáveis estão comentando sobre o assunto, então se aproxima mais da verdade. Se não, pode ser só mais uma fake news que a gente recebeu. Quanto mais alarmista, menos confiável. Sabe? Aqueles textos lá. Até hoje ninguém te contou. 5 coisas incríveis, sei lá. Sabe aquele texto que te mandaram dizendo que foi descoberto o maior esquema fraudulento de todos os tempos no mundo todo? Perceba o quão chamativo é o layout do alerta, ele orienta. Segundo ele, textos alarmistas, escritos em letras maiúsculas ou com letras coloridas e chamativas, são escritos assim para chamar a atenção do leitor. Dessa forma, comenta o especialista, a chance de ser boato é muito grande, tá? E aí, não, desculpa, as chances de o boato ser repassado aumenta muito, porque essas pessoas geralmente vão achar um negócio chamativo e vão repassar para os outros. Quem escreveu, fonte, sempre fala de fonte. Eu procurei trazer tudo que eu falei nessa aula, eu trouxe fonte, isso é uma coisa muito importante. Ele coloca, desconfie de textos anônimos e não acredite em tudo que lê na web, muito menos se o tal alerta veio de um amigo de um primo, ou seja, o amigo do meu primo, da minha avó, da minha tia. Já reparou que tem algumas notícias que chegam até você sem que não se tenha a menor ideia de quem escreveu? Questiona Gilmar, que comentam que a maioria dos criadores de fake news se escondem atrás do anonimato. Então, se eu recebi um texto, principalmente no WhatsApp, e não tem a fonte, eu não sei quem foi, pode ser muito provavelmente fake news. Ou, que também acontece, que os criadores de fake news que estão ligados nisso, eles geralmente colocam, Doutor Deco. E aí você vai pesquisar, esse Doutor Deco nem existe, certo? Ou se ele existe, ele trabalha com outra coisa que não tem a ver com aquilo que ele escreveu, certo? Tipo, de acordo com o Doutor Deco, e aí o Doutor Deco é só o prof de biologia, então nem foi ele que escreveu. A cura não é tão simples. Ao se deparar com uma notícia sobre possíveis curas já disponíveis, cuidado. Gilmar lembra que muitos boatos digitais disseminados em nome do coronavírus são versões atuais e correntes que prometiam curas de outras doenças com um produto simples. Um exemplo é a fake news que circulou em 2019, afirmando que o chá de erva doce curaria H1N1. Em 2020, esse mesmo texto voltou a circular, a mesma coisa do Felipe Neto, que aquilo lá já era do passado, eles ressuscitaram, né, a fake news. Só que agora o chá também curaria o Covid, olha só que chá de erva doce poderoso, e já desmentidos com a ajuda do Ministério da Saúde. Depois nós vamos falar bastante sobre o Ministério da Saúde. No momento não há nenhuma vacina para o coronavírus, ponto. Verifica a data de publicação, muito importante. Gilmar avisa que em alguns casos a manipulação se dá de maneira discreta. Algumas brechas que os criadores de fake news acham para repassar a notícia. A notícia pode até ser real, mas a antiga não serve para o atual contexto. Como, por exemplo, ele cita as notícias que afirmam que o número de casos confirmados no Brasil de coronavírus é de 200 pessoas. No entanto, a publicação do material foi no dia 15 de março. Hoje, um mês depois, o número será maior.
6. Desconfie de textos conspiratórios. Ao receber textos do tipo só a gente sabe disso, isso é muito importante. Ou repassem ao maior número de pessoas antes que tirem do ar, desconfie. Jornais sérios não noticiam dessa forma, lógico. Segundo ele, textos contendo frases como essa informação deixou muitas pessoas chocadas também devem ser tratados com desconfiança. É meio que clickbait, né? Faz a galera achar que está sendo enganada e acreditar nessas coisas. Tipo terra plana, tipo vacina não funcionar, sabe? Esse tipo de coisa que a gente está em 2020, por favor. Na dúvida, não compartilhe. Lê de novo. Na dúvida, não compartilhe. Os mais simples dos conselhos, mas não menos importante. Se recebeu alguma notícia e ficou na dúvida sobre a veracidade, não repasse. Nossa dica é, pelo sim, pelo não, é melhor o não, tá? Pessoal, só pra gente finalizar, tem o site do Ministério da Saúde, eles criaram um local lá sobre fake news. Eu não vou ler esse texto para vocês podem acessar o link e, olha só, eles colocam essas imagens. Essas imagens, geralmente, o que acontece? Tem uma fake news sobre coronavírus que está sendo circulado na internet. Por exemplo, esse áudio. Esse áudio falava sobre máscaras e doação da China estão vindo contaminados com corona. E é só um áudio com um texto embaixo no WhatsApp. Então eles mostram que isso é falso. Tá? Por que é falso? O Ministério da Saúde afirma que não há nenhuma evidência que produtos enviados da China para o Brasil tragam o coronavírus. Primeiro, se é complicado, se fosse verdade, é lógico que a notícia não viria dessa forma. Ou se viesse, a gente poderia pegar qualquer uma daquelas 7 etapas que a gente passou e buscar saber se é verdadeiro ou falso. Tem várias. Eu peguei as mais que eu achei mais engraçadas e triste ao mesmo tempo, né? Essa aqui é sobre. Olha, eles colocam o Dr. Li, médico herói da China, sabe? É muito sensacionalista. E. Ah, sim, essa dizendo que o café cura o coronavírus. Olha o empenho que a pessoa teve para escrever tudo isso para nada, né? Para mentir. Ó, mais um médico infectologista, não diz quem escreveu, tá? Afirma que tem alguns medicamentos, substância, vitamina, que cura coronavírus, mas ainda não temos. Também é de beber água, né? Beber água de 15 em 15 minutos cura o corona. Não. Essa aqui também passa uma receita de como combater o corona, que é limão e bicarbonato, salvou. Não sei porque que a gente tá, não sei como é que a gente ainda tá sem aula, sendo que é só tomar limão com bicarbonato. Não, é falso. Não há ainda medicamento, substância, vitamina, nada, vacina para combater. Esse aqui é o último. Enfim, tem vários. Vocês podem entrar lá e ver. Eles colocam também aquilo que é verdade, né? Tipo assim, tem um texto, vai chegar notícias aí pelo WhatsApp e tal. Tem que ter cuidado. Nem tudo é mentira. Tá, esse é sobre o uso de luvas para mexer no dinheiro. Ele diminui, né, o risco de você se contaminar. Claro, você não está tendo contato direto na tua mão, depois você vai levar para as mucosas e tal. Então ele ajuda a combater. Lá também tem isso, tá? Não é só notícia falsa. Também coloca notícias que são verdadeiras. As referências complementares, que vocês podem estar dando uma olhada, tá? Tem o último ali, Fake News, o Pirula e o Gilmar Mendes, eles comentam juntos sobre as fake news da internet, mostram porque que é falso, é bem legal. Também está tendo uma atualidade ali do meio, o Senado aprova o projeto das fake news, isso agora vai para o projeto indo para a Câmara, então isso pode ser distoante as opiniões aqui, se tem que passar, se não tem que passar, né? Mas atualidade, né? A gente não pode estar desatualizado.
E também o primeiro é o caso da Fabiane Maria de Jesus, como que aconteceu, é bem interessante essa reportagem também, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida sobre a atividade, vocês me chamem. Tem bastante gente me chamando no WhatsApp. Não deixem de me chamar, tá? Talvez eu demore um pouco para responder, mas geralmente não, eu respondo rapidinho. E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só me chamar. Bem, se puderem, fiquem em casa.